Quando a gente chega no consultório do doutor, ele dá a real, viu, Pepe? Dá a real, que a gente precisa de ouvir. Doutor, a internet, ao mesmo tempo, ela é a nova Barça, né? Todo mundo vai lá pro Google, é o professor Google, né? Você pensa que sabe tudo. Só que a internet também, ela é terra de ninguém. Aparece ali receitas milagrosas. E para sanar essa dúvida, a gente queria que você citasse os alimentos que não podem faltar na nossa mesa. E vou te falar, todos nós ficamos fuçando receita na internet. Sim, eu acho que o principal é você duvidar de tudo que te promete demais. Né? Então, assim, o que não pode faltar na mesa do brasileiro? Arroz, feijão, salada, legumes e carne. Mas por quê? Porque nisso aí você consegue toda a quantidade de vitaminas e minerais adequadas e é muito nutritivo. Tá? A gente deve pensar como um todo, né? Vamos escolher um prato extremamente colorido e diversificado. E vamos pensar aí no carboidrato, um carboidrato de qualidade, o arroz e o feijão entra nisso. Podemos pensar na mandioca, podemos pensar também aí numa batata doce, vamos pensar numa gordura de qualidade, que seria a gordura principalmente das oleaginosas, o alimento enriquecido em fibra, né? Um arroz integral, um feijão não batido e carnes, vamos optar pelas carnes magras, né, Pepe? Pois é, olha bem, então os cinco então são arroz, feijão, verdura, legumes e carnes magras. Tá bom, agora é o seguinte, a gente falou os 5 bom, né? Os 5 bom. Agora nós vamos falar os 5 ruim. Os 5 marvado. Quais são os 5 marvados, então? Existe? Ô Pepe, quais são os alimentos que a gente considera inadequado? O que o nosso organismo não reconhece. Na verdade, os que foram feitos pelos homens. Então a gente pode pensar nos alimentos ultraprocessados, processados, as gorduras trans, né? Os alimentos que são pobres em fibras, os alimentos enriquecidos em açúcar, que dão compulsão, e o álcool. A dieta para emagrecimento também pode ser nutritiva, ou não tem como? Ela tem que ser, né? Porque quando a gente pensa no emagrecimento, a gente tem que pensar a curto e a longo prazo. O emagrecimento tem que ser de qualidade. O que eu quero? Que você perca peso comendo bem. E muitas vezes acha, olha, Rafael, eu tô comendo até demais. O objetivo é isso, é realmente ter um controle metabólico como um todo. Você tem que emagrecer de forma saudável. Certo. Doutor, gente, vocês que já estão ali no Instagram da Liberdade, tô vendo que já está chegando perguntas. Hoje o nosso produtor, jornalista Henrique Musi, vai fazer aquela live respondendo as perguntas que chegam pela internet. Combinado? Vocês podem mandar aí, o Instagram, já tá a turma toda lá. Doutor, voltando a falar sobre os alimentos perigosos, achei muito interessante, viu? Incluiu o álcool, né, Pepe? Por que o nosso ouvinte deve evitar aqueles produtos chamados transgênicos? O alimento transgênico é aquele que é modificado geneticamente para ou melhorar sabor, ou melhorar a validade, a resistência, né? O que a gente sabe que os estudos dos últimos 10 anos não mostrou nenhum risco à vida humana dos alimentos transgênicos. E eles são muito comuns. Qual que é o real medo? O real medo dele poder levar a doenças autoimunes, algumas reações alérgicas, alguns tipos de câncer, mas realmente nada é provado. Como é que você sabe que o alimento é transgênico? É um T sobre um triângulo amarelo, então você consegue evitar. Agora, Pepe, quem que não gosta de comer uma uva sem caroço? É bom. Né? Faz parte do nosso dia a dia. Muito mais prático, né? Muito mais prático, não é? A uva sem caroço é um transgênico? É um transgênico, ué. O transgênico está no nosso cotidiano como um todo, né? Uva sem caroço é transgênico, ué. Você já sabia disso? Já sabia, lógico. As frutas maiores, as mais saborosas, as que têm um prazo de validade maior, aquela banana que demora muito tempo para vencer, amadurecer, é tudo alimento transgênico. Faz parte do nosso dia a dia. Vivendo e aprendendo, viu, doutor? A gordura hidrogenada, doutor, ela deve ser abolida? Sim. E o que é essa gordura? O quê? Hidrogenada. A gordura hidrogenada, a gordura trans, é uma gordura de normalmente óleo vegetal, que ela sofre um processo industrializado de hidrogenação, que na verdade ela acrescenta uma molécula de hidrogênio a essa molécula, transformando ela num estado líquido para um estado pastoso. Ela dá sabor, ela dá aroma, ela dá paladar, ela reduz o custo dos alimentos e aumenta o prazo da validade. Então, assim, esses são efeitos positivos dela. Quais são os negativos?
está associado ao menor risco, maior risco de doenças cardiovasculares, um descontrole da glicose, reduz a qualidade do leite materno, aumento de inflamação, redução aí do seu sistema imune e, no caso dos homens, até uma alteração da qualidade do espermatozoide e da produção de testosterona. Gordura de porco é bom? Uai, eu gosto. Mas é bom pra saúde, não? Sentido. É bom pra saúde? Ô, Pepe, é uma gordura de qualidade pior, né? Quando a gente deve falar deve evitar, não significa que a gente não deve consumir. Você deve consumir com qualidade. Tudo tem que ser equilibrado. Sim. Né? Você pode comer sua gordurinha de porco. Pode comer aí, pra ver. Bom. Doutor, nós vamos fechar aqui agora pelo rádio, né? Vou te fazer a última pergunta, mas lembrando, viu? No Instagram da Liberdade, com Henrique Musi, essa live continua. Tem gente te perguntando até o que deve colocar na marmita do marido dela, Aí, ó, viu? bacana. Até Então, isso. imperdível a live, né? Tem Imperdível. todo tipo de pergunta lá, pessoas falando que tem problema no fígado, quando come carne de porco e por aí vai, viu, doutor? Então aguardem que o doutor vai dar essas respostas para vocês. A gente fecha aqui querendo saber, os alimentos nutritivos, como eles podem ajudar a combater a Covid-19? É possível, doutor? Não existe nenhum alimento específico que te ajuda no tratamento ou na prevenção do Covid. Você tem que pensar no Covid como uma doença inflamatória como várias outras. Hipertensão, obesidade, diabetes, colesterol elevado. Então, você para se prevenir contra o Covid, você tem que ter alimentação adequada. Certo. Como um todo, que vai te prevenir de todas as doenças, inclusive da Covid. Muito Tá bem. certo, então. Muito Doutor, bem. obrigado mais uma vez pela presença. Terça-feira que vem esperamos você novamente aqui. Obrigado de coração. O seu Instagram? Obrigada. dr.rafaelfantin. dr.rafaelfantin. Beleza, doutor? Obrigado, um abraço e até Prazer foi todo terça. Estou aqui com o Rafael Fantin hoje para a gente bater papo sobre alimentação, os bons alimentos e os maus alimentos. Rafael, Sim. e aí vem uma dúvida muito comum no pessoal, que é a seguinte: muito se fala em carboidrato, em proteína, em gordura e em fibra. Qual é a importância das pessoas conhecerem a função desses macronutrientes? Cada nutriente tem uma propriedade específica, né? E a partir com ele você pode montar o seu prato com qualidade. Agora, o que eu acho que a gente tem que ter em mente é que a gente come comida, né? O meu sogro, muitas vezes, fala: Rafael, eu não te entendo, você não come o alimento, você come macronutriente. Você não fala o quanto que você está botando de arroz ou feijão no seu prato. Você fala que você está comendo de carboidrato, proteína e gordura. É importante para você pensar na qualidade que você está comendo e na escolha alimentar, né? Quando a gente pensa no processo de emagrecimento, quando a gente pensa num processo aí de hipertrofia, ou na avaliação de saúde, pessoas com pressão alta devem evitar algum tipo de macronutriente, paciente com diabetes deve evitar algum tipo de macronutriente. Então isso facilita o seu raciocínio. Né? Legal, legal. A Valéria aqui está mandando uma pergunta dizendo o seguinte: por quanto tempo posso tomar um suco detox? Aliás, qual que é a função do suco detox, Rafael? O nome é muito chamativo, detox, né? Como se fizesse Limpeza, uma né? desintoxicação do corpo, né? Isso aí não existe, né? O suco detox, né, é bem interessante, que é limão. Minha esposa fez ontem para os meus meninos: limão, banana, maçã e couve. Né? É, na verdade, um conjunto de frutas e substâncias ricas em minerais e vitaminas. Legal. Agora, o que é melhor que o suco? É comer eles, né? Quando você bate o suco, você processa o alimento, né? Então, toda aquela energia gastada pelo liquidificador era o que o seu corpo gastaria para processar aquele E alimento. quando você peneira também, né, Rafael? Também. Aí você tira a fibra. Você tira a né? fibra. Exatamente. Rafael, a gente fala muito sobre os bons alimentos, eu vi você ali dentro do estúdio, mas há alguma percepção errada, eu noto isso no dia a dia, em relação a alguns alimentos específicos, talvez que as pessoas acham que são ruins, mas que na verdade são bons para a saúde. Talvez o abacate, o filé mignon. Isso realmente existe? Cria-se um mito, em torno de alguns alimentos e as pessoas acabam deixando de ingerir estes? Sim, né? Eu acho que talvez o principal aí seria o ovo. Todo mundo tem um medo que o ovo aumente o colesterol, mas assim, não tem nada associado com o aumento do colesterol com o ovo. Tudo depende da qualidade, né, da sua alimentação como um todo e a quantidade de ovo que você come. Em relação ao abacate, o medo da população está associado a ele ser rico em caloria. Mas ele é rico em uma caloria boa.
ele tem uma fonte de gordura muito boa, que é a gordura poliinsaturada, uma gordura muito saudável, que estimula, é muito diferente aí da gordura trans, a melhora da imunidade, doenças cardiovasculares, controle da diabetes, ajuda no emagrecimento. Né? Tá aí, inclusive uma pergunta do próprio Fabrício em relação aos ovos. Já respondemos aí, viu, Fabrício? Aí, Tamires Souza, para quem quer emagrecer, deve deixar a janta de lado ou só diminuir a quantidade? Isso é uma pergunta que eu acho que passa na cabeça de todo mundo, né, Rafael? Sim. O que a gente deve pensar no nosso metabolismo? Né? Que os nossos picos dos hormônios são principalmente matinais. De manhã, o seu metabolismo é mais alto. Existe o que a gente chama de termogênese alimentar, que é o gasto que o seu corpo tem para processar os alimentos. De manhã, ele é 2,5 vezes maior do que à noite. Então, se você comer o mesmo alimento de manhã, o seu corpo gasta 2,5 vezes mais caloria que você digerir aquele alimento à noite. Uma outra coisa é que ao longo do dia, você vai tendo o que a gente chama de resistência à insulina, uma dificuldade de processar o carboidrato. Então, como deveria ser a nossa alimentação? Comer mais durante a manhã e reduzindo ao longo do dia, principalmente carboidrato. Não acredito que você deva abolir a janta, pelo contrário, a gente vê que quem janta tem uma alimentação mais saudável. O que eu acho que você deve adiantar o horário da janta, por volta aí das 19 horas, vamos colocar aqui 19, 20 horas seria o último horário para você comer um carboidrato, e depois talvez um alimento rico em proteína ou gordura. E aí, Rafael, quando se fala em carboidrato, é importante a gente figurar, porque talvez as pessoas não saibam ainda o que é um carboidrato, o que é uma proteína. Então eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso espectador, o web espectador, o que são os carboidratos, citasse alguns exemplos, e as proteínas também. Carboidrato é uma fonte de energia, de maior facilidade de acesso, né? Carboidratos provenientes da natureza, você pensa o que vem nos vegetais, você pode pensar em batata, beterraba, arroz, feijão, mas agora você pode pensar no industrializado também, macarrão, pão, biscoito, tá? Quando você pensa na proteína, você pensa aí nos ovos, leite derivados e carnes. Né? Legal. Temos aqui a Selma, pergunta da Selma, dizendo o seguinte: tenho gordura no fígado, e ela pergunta se carne de porco faz mal para quem tem gordura no fígado. A gordura no fígado, ou vulgo a esteatose hepática, né, está associada a uma resistência à insulina, né? Ela tem gordura distribuída em um órgão que não deveria. Provavelmente ela tem uma distribuição de gordura como um todo. Né? A carne de porco é uma gordura mais inflamatória, é uma gordura que aumenta essa inflamação. Ela deveria evitar. Qual que é o tratamento para a esteatose hepática, para a gordura no fígado? É o emagrecimento. Com certeza, ela comendo uma alimentação de maior qualidade, ele vai emagrecer. Então, se ela comer muita carne de porco, é uma carne de qualidade inferior, é uma carne mais gordurosa, mais calórica, então pode atrapalhar. Agora, de vez em quando, não tem faz problema. mal. Ok. A Júlia Rodrigues: não como ovos. Posso substituir em que na reeducação alimentar? Aí a gente pensa em leite, em derivados, a gente pensa em carnes magras, né? O bom do ovo, que é um principal alimento para comer de manhã. Né? É muito difícil você comer uma carne de manhã. Você pode tentar aí um iogurte, um leite enriquecido em proteína, tá? Para quem está no dia a dia e está muito corrida, até um whey protein, que é uma proteína rica em qualidade, né? Substitui, né, Rafael? Substitui. Legal. O Lucas Assis: doutor, fiz dieta e emagreci bastante, agora voltei a engordar. Onde estou errando? Talvez as pessoas, Rafael, tenham o costume de fazer dietas e não talvez de uma reeducação alimentar a longo prazo. Qual a importância, não de se fazer só dieta, mas de se reeducar a longo prazo? Existe dieta que emagrece, né, que te leva à perda de peso, mas você tem que ter uma dieta para manutenção do peso perdido. Nenhuma dieta vai te emagrecer e você vai manter aquele peso perdido. Se você volta a comer o que você comia antes, você vai reengordar. Quando você entra num processo de perda de peso, evolutivamente os nossos antepassados passaram fome. Então o corpo entende que está tendo uma restrição de caloria ambiental. Então quando você perde peso, é como se o corpo entendesse que você está reduzindo a quantidade de dinheiro na conta poupança. Então o que ele fala? Eu vou ter que reverter essa situação. Então ele dá fome, maior vontade de comer por recompensa, um descontrole alimentar. Então o que a gente pensa? É realmente mudança de estilo de vida.
aquela pessoa que perde peso porque muda, porque faz atividade física porque gosta, tem uma alimentação saudável porque gosta, dorme bem, é menos estressado, isso tudo leva ela a uma perda de peso e manutenção do peso perdido. Entendi, um conjunto de fatores, Sim. né? Ladies e Matt, é saudável fazer a dieta low carb? Sim, né? A dieta low carb é uma dieta pobre em carboidrato, né? Toda dieta normalmente é low carb. O que é uma dieta de quantidade de carboidrato adequado? Em torno de 50%. Quando você faz uma restrição, o que a maioria das vezes a gente tende a fazer é retirar o carboidrato e acrescentar em proteína, porque tem um pouco de metabolismo termogênico na proteína e dá mais saciedade. Agora, tudo depende da quantidade de retirada de carboidrato. Né? Uma dieta muito low carb, que é a cetogênica, que é uma dieta em que seu corpo produz o corpo cetônico, é uma dieta interessante porque a cetose inibe a produção do hormônio chamado grelina, que dá fome. Então é uma dieta mais fácil de você fazer. Agora é uma dieta difícil de manter, porque quando você come carboidrato e sai da cetose, essa grelina ela vem com tudo e dá compulsão alimentar. Então é uma dieta para perder peso, não uma dieta para manter o peso perdido. Se você fez uma dieta low carb, uma dieta cetogênica que perdeu peso e depois foi para uma reeducação alimentar, aí é muito legal. Fiz uma dieta cetogênica, perdi peso, depois voltei o que era antes. Vai engordar. Não vai adiantar nada. É. Exatamente. Para a gente poder fechar essa entrevista aqui com o Rafael, a Cristina Maria. Bom dia, eu não tenho vesícula e quase tudo que eu como passo mal. Qualquer alimento, aí ela pergunta o seguinte: quais são os alimentos indicados para quem não tem vesícula? Tem alguma indicação nesse sentido, Rafael? A vesícula é um órgão que ele serve para armazenar a bile. Quando você retira a vesícula, você para de armazenar a bile e ela é produzida continuamente pelo fígado. Qual que é o objetivo da bile? Processar alimentos principalmente enriquecidos em gorduras. Então, toda vez que você comer um alimento enriquecido em gordura ou comer em grande quantidade, você vai passar mal. Então, o objetivo é reduzir a quantidade de gordura, ter alimentações mais picadas, mais fragmentadas e uma alimentação enriquecida em fibra. Legal, gente. São muitas perguntas. O Rafael realmente, quando vem aqui, o negócio fica bombando na live, no ar. Então eu convido você para continuar acompanhando a Liberdade FM. Terça-feira que vem, o Rafael tá de volta aqui na rádio. E amanhã a gente tem um like legal. A gente recebe a Karina, jornalista, que vem bater um papo conosco aqui às 9h30 da manhã. E na quinta-feira tem ortopedista, viu? Então você já vai preparando a sua dúvida aí para enviar aqui para a rádio, que a gente vai te ajudar a responder tudo isso. Beleza, moçada? Rafael, prazer estar falando com você aqui novamente. Gente, até mais. Ótima semana.